Saudações agroecológicas, solidários e solidárias. Estamos aqui abrindo mais um quadro Alternativas Solidárias Entrevistas dentro do nosso canal, o Vozes Livres. E hoje vamos ter aqui uma presença muito especial, Adolfo Oma, da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, a Copcent. A rede Copcent é uma rede de cooperativas, na verdade uma central de cooperativas que organiza assistencialmente e economicamente os seus filiados. Desde 2008 ela reúne 5 cooperativas já formalizadas e uma em processo de formalização. São 180 cooperados e cooperadas, dá para encher um Boeing só de cooperados. A Copcent está localizada no Grande ABC e ela é responsável por coletar, triar, enfardar e comercializar materiais recicláveis. Com a união de 6 grupos, a Copcent realiza algo notável, a comercialização de 100% desses materiais recicláveis. E para manter a central, todos esses grupos dentro dela dialogam diariamente para que tudo funcione. Para explicar um pouco mais para a gente de como todo esse ecossistema aí solidário funciona, a gente vai ter o Adolfo Oma, membro do FOPS e também um dos coordenadores da Copcent. Ele vai explicar para a gente como tudo funciona dentro dessa cooperativa tão complexa e tão importante. Fala, Adolfo, nosso companheiro aí do Fórum Paulista de Economia Solidária, o FOPS. Diz pra gente aí como essas 6 cooperativas interagem para formar a cooperativa Copcent. Voltando o tempo, né? Quando começou a Copcent ABC, ela não começou com esses 6 grupos, tá? Ela começou com 3 grupos, né? Que é a Cooperlimpa, aqui de Diadema, a Coopercata de Mauá e a Cooperpires de Ribeirão Pires, tá? Mas o que motivou a criação da Copcent? Lá atrás, cada uma dessas cooperativas comercializava de forma isolada uma da outra, tá? Então uma cooperativa produzia ali uma quantidade de material reciclável e vendia direto para o ferro velho. Vendia para aquele comprador, né, que comprava em pequenas quantidades. Esse ferro velho, esse comprador que comprava em pequena quantidade, sempre pagava um valor muito, muito baixo. E aí os catadores começaram a pensar, vender da forma como nós estamos vendendo, não dá para a gente garantir a nossa sobrevivência. Nós estamos fadados a passar fome o resto da vida, se a gente não pensar uma outra estratégia. E qual foi essa outra estratégia? Juntar em grupos, né? Quer dizer, 1, 2, 3 cooperativas, 4, né? Para poder juntar todo o produto, agregar esse produto e vender numa quantidade muito maior. Por que essa lógica? Porque o grande comprador, a indústria, né, que faz de fato a transformação desse material reciclável, ele não compra em pequena quantidade. Ele só compra em grande quantidade. E esse grande comprador é que paga melhor. O ferro velho vende para quem? Vende para o grande produtor, né? O ferro velho vende para aqueles que agregam quantidade e vende depois para a indústria. E aí esses 3 grupos falaram, não, espera um pouco, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos nos juntar o nosso produto, a nossa produção e vamos vender direto para a indústria. Dessa forma, né, eles chegaram aí a ganhar, né, simplesmente com essa junção de produto, muito mais do que eles ganhavam antes. Quando a gente pensa hoje numa rede de cooperativa ou numa cooperativa de segundo grau, é importante entender que uma cooperativa de segundo grau precisa ter pelo menos 3 cooperativas singulares, né, formadas, né? Então eles juntaram essas 3 e registraram lá, Copcent ABC, tá? E começaram a comercializar com nota, tudo bonitinho, né? Para a indústria. Isso aumentou, né, o ganho deles, mas
tão ou mais importante quanto aumentar o ganho foi também essa questão de fortalecer em função da junção. Ou seja, quando eles estavam isolados, eles se deparavam com vários problemas que eles não conseguiam isoladamente solucionar. À medida que eles se juntaram, eles ganharam força. Aliás, esse é um aspecto que a economia solidária contribui, né, para fortalecer e avançar o processo de desenvolvimento desses empreendimentos. E aí eles começaram lá atrás com esses três grupos, tá? E foram ampliando, né? São Bernardo do Campo, por exemplo, que não fazia parte dessa rede Coeficiente ABC, já tinha uma associação de cooperativa, uma grande associação de cooperativas chamada Refazendo, mas que não pôde entrar na rede Coeficiente, por quê? Porque era uma associação, né? E a cooperativa de segundo grau só aceita cooperativa. Então ela se formou enquanto cooperativa. Nesse processo de formação dela enquanto cooperativa, ela se fragmentou em duas e foram criadas aqui 2 cooperativas em São Bernardo. Então essas 2 também entraram na Coeficiente ABC, tá? Então hoje, né, tem além das 3 mais 2 e mais uma, tá certo? Né? Então hoje nós somos formados aqui no Grande ABC com 6 grupos, né? 5 são cooperativas formalizadas e uma não é formalizada ainda, né? Mas o grupo como um todo está aí lutando, batalhando, né? Para contribuir para que essa também se transforme numa cooperativa e se some. É isso aí, Adolfo. Unir-se para criar demanda ou oferta, né? Essa sempre foi a lógica das cooperativas. Aliás, é a lógica desde a primeira cooperativa moderna, uma cooperativa de consumo, como a gente já sabe, a Pioneiros de Rochdale. Dando um spoiler sem querer aqui, vai ter episódio sobre os Pioneiros de Rochdale lá no Histórias Livres. Fiquem ligados aí para assistirem. Adolfo, e como a autogestão se fez importante para a continuidade dessas cooperativas? Quando a gente pensa em autogestão, eu acho que a gente precisa entender que essa palavra traz consigo essa ideia de respeito mútuo, né? Essa ideia de um respeitar o outro, essa ideia de democracia real, né? Essa ideia de trabalhar de forma horizontal, ou seja, a autogestão é a gestão realizada dentro de uma cooperativa por todo mundo, né? Mas com cada um sendo responsável pelos seus atos. A gente fala assim, numa cooperativa não tem dono, não tem patrão e não existe essa relação patrão-empregado. Todos, entre aspas, mandam. Ou seja, todos estão aí no comando do processo. É diferente de uma empresa privada, por exemplo, que tem patrão e tem empregado. Se tem patrão e empregado, tem alguém que ganha muito mais e tem alguém que ganha muito menos. Uma empresa privada reproduz essa sociedade capitalista em que a gente está vivendo. Se a gente, né, isso até numa conversa que eu tive com o Singer, pouco antes dele falecer, né, eu atuei um pouco como motorista dele, né? E numa das vezes que eu fui levar para casa dele, ele falou, Adolfo, na hora em que a gente criar uma grande quantidade de cooperativa, né, em que não tem patrão e nem empregado, em que as pessoas ganham de forma semelhante, nós vamos esfacelando essa sociedade de desigual, né? Ou seja, todos começam a também levar essa ideia, né, de ganhar igual para a sociedade como um todo, né? Vamos fragmentando com a concentração de renda, vamos fazendo com que, né, as pessoas comecem a pensar de forma semelhante umas às outras, né? Tá certo? Se a gente pensar, por exemplo, outro dia eu estava falando com uma pessoa que mora, né, na Dinamarca, e ele falou assim, Adolfo, eu estou aqui na Dinamarca e aqui parece que quando uma criança nasce, que o pai coloca a mão assim na cabeça dela, independente de classe social, e fala assim, meu filho, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos são iguais, né? Não sei se você sabe lá, o filho da nobreza, entre aspas, né, atual, aí estuda na mesma escola do Estado que os outros, né? Não tem assim
essa divisão como tem no Brasil, né? Da escola particular, escola totalmente diferenciada, né? Isso não existe, né? E isso a gente tem que começar a acabar, né? E a autogestão é um ingrediente muito forte. Autogestão é dizer assim: eu respeito você, você é semelhante a mim, tá? E nós temos capacidade de gerir, de fazer a gestão do negócio, né? É isso que eu acho assim legal, né? Acho que você captou bem, né, o Adolfo, essa questão da autogestão, onde todos mandam, mas também todos obedecem. Isso não é uma sabedoria exatamente moderna, ela é indígena, como a gente sabe. Um dos grandes conceitos dos zapatistas é mandar obedecendo. Muito bacana essa contribuição. A gente sabe que a economia solidária é algo que se faz junto. Como que a Copcent acompanha e se atualiza sobre o debate dentro das instâncias da economia solidária? A Copcent ABC, para você ter uma ideia, hoje ajuda a desenvolver a economia solidária no estado de São Paulo e no Brasil. Tá? Vou só dar um exemplo para você. Hoje, tá, nós aqui, né, enquanto Copcent ABC, enquanto cooperativa de catadores, nós mantemos o site, né, do Fórum Paulista de Economia Solidária. Tá? A Copcent ABC contribui de todas as formas para fazer com que o fórum se desenvolva, avance, né? Contribui para outros fóruns, né? O pessoal pede ajuda aí em diversos locais do estado, tá? A nossa diretoria aqui da Copcent, né, arregaça a manga e vai, né? Nós fomos aí para Ribeirão Preto, né, conversar com os empreendimentos de lá, tá? Agora com a pandemia deu uma paralisada um pouco, mas você sabe que outro dia eu estava conversando com a diretoria da Copcent e a Viviane, a Patrícia, né, que são diretoras, falando assim: Adolfo, né, nós precisamos voltar a fazer mais coisas pela economia solidária. Né, a gente está assim um pouco parado, né, no nosso próprio mundinho aqui no ABC, né? E eu falei, é por aí, né? Quer dizer, um empreendimento econômico solidário tem que estar debatendo economia solidária em todos os locais, tem que estar levando essa ideia, valorizando essa ideia, reforçando essa ideia, né? E a gente está fazendo isso, né? Quer dizer, a Copcent ABC também participa do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? E todo mundo, né, tem que estar se somando e fazendo isso, como vocês fazem aí do Livres aí na Baixada Santista, né? Tem essa preocupação com todo, né? Tá? E eu acho que isso é legal, né? Excelente, Adolfo, essa questão da participação nas instituições da economia solidária. Sem essa participação democrática tão importante para aprofundar a consciência dos trabalhadores, ela também é essencial para a gente colocar a economia solidária no caminho que a gente deseja, que não é qualquer economia solidária, tem muitas por aí, todas elas em disputa. Que a gente quer que de fato prevaleça é aquela baseada na ideia de socialismo autogestionário. A autogestão é essencial para isso. Adolfo, a gente aqui está sempre no propósito de construir uma economia mais ecológica. Sempre dizem que a economia solidária pode contribuir nesse sentido. Imagino que cooperativas como a Copcent também. Como a Copcent já contribui para a construção dessa economia? Primeiro, eu acho que a primeira parte aí da sua colocação, né, é que a economia solidária contribui com a questão ecológica, né? Claro, né? Quando a gente pensa em economia solidária, nós estamos pensando numa outra sociedade, né? Em construir uma sociedade sem exploradores, né, explorados, né, que não permite, ou não aceita, melhor dizendo, a dominação do homem pelo homem, né, e que respeita o meio ambiente. Hoje, se a gente pensar aí, esse processo de destruição, por exemplo, da Amazônia, né, está muito relacionado ao quê? A ideia da concentração de renda, a ideia do que domina, do que manda, né? Quer dizer, tem homens aí que, entre aspas, domina, né, a floresta, domina o meio ambiente, né? Quer dizer, corta as árvores, né, faz aí, né, a mineração de forma criminosa nas terras indígenas, né? Então, a economia solidária não aceita esse domínio do homem, né, pelo meio ambiente no sentido de destruir.
Quando a gente pensa hoje em termos de coeficiente, eu diria para você o seguinte, né? Os catadores, eles trabalham essa questão da coleta seletiva, essa questão de estar possibilitando fazer com que esse material, que teoricamente, né, acaba indo, né, para o lixão, que ele retorne para o processo produtivo. Então, nesse sentido, né, ele diminui esse esgotamento, essa possibilidade de esgotamento das matérias-primas, né, como petróleo, etc., né, que é escasso, que é finito, né, e faz com que isso seja reaproveitado. Também existe essa questão, né? Então, tudo que está vinculado à economia solidária, aos catadores, né, tem muito a ver com essa questão ecológica. Quando a gente pensa na questão ecológica, não se trata apenas de pensar no meio ambiente como tal, no sentido de árvores, no sentido de rios, no sentido... né, nós também fazemos parte desse negócio. O ser humano também faz parte disso, né? Você deve ter lido aí, né, a carta do chefe Seattle, né, ao presidente americano, quando o chefe Seattle recebe uma proposta do presidente americano que fala assim: nós queremos comprar a sua terra, entendeu? E aí um chefe indígena fala: mas comprar as nossas terras? As nossas terras não pertencem a nós. Nós é que pertencemos à terra, nós estamos junto dela. Como o homem branco quer comprar a terra? Né? O homem branco acha que pode chegar e ser dono de tudo? Não. A nossa terra é a nossa mãe. Né? Então, nesse sentido, né, eu acho que a economia solidária tem que ser entendida também como um grande movimento verde, um grande movimento em defesa do meio ambiente, né? Do ser humano como ser integrante desse meio ambiente. Bela mensagem, Adolfo. Eu não tenho dúvida que a economia solidária faz parte daquelas ideias para adiar o fim do mundo, parafraseando aí o livro do Ailton Krenak, tão importante, tão essencial para a gente. Muito bom, Adolfo Oma, bacana ter você aqui novamente, você que é sempre referência aí para a gente, tanto do Alternativas Solidárias e do Vozes Livres, quanto para o pessoal do Livres. Espero que na próxima vez que a gente se falar, vocês já estejam com um Airbus cheio de cooperados. Também tem que fazer aqui o nosso jabá clássico, pedir para você curtir e compartilhar, pois sem jabá não há como sobreviver na internet. E aproveito também para agradecer os nossos financiadores, como o Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e a Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. É isso, galera. Até a próxima. Um eco-salve para todos. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.